ao Senhor aí, meu irmão. Glória a Deus, celebre mais forte a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como que vai ser a noite. Deus falou com você aí, irmão? Meu Jesus, que glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa manhã. Será que você pode levantar as suas mãos e adorar a Jesus aí? Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, meu irmão, nós estamos na casa do Senhor e você está adorando a Jesus. E é a Ele que nós celebramos nesse dia, é a Ele que nós glorificamos. Quero dizer para você que a noite vai ser a continuação. Você pensou que era tudo? Não, é só o começo. À noite nós vamos ter a segunda parte. A segunda parte é onde nós vamos, onde será retratado de fato a ressurreição de Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela vida desse povo lindo, desses irmãos, das irmãs da arte, que com pouco eles conseguem fazer muito, e vale a pena cada investimento, porque é para a glorificação do nome de Jesus. E eu quero dizer para você que foi por mim e foi por você. Foi por mim e foi por você. Foi por mim e foi por você que Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Mas, seguindo aqui, como eu disse, a ênfase maior da mensagem está nesse musical. Mas eu quero só fazer aqui uma conclusão para a gente poder orar, para podermos orar e nós saímos daqui com essa reflexão hoje. O tema desse ano do Pesach é do início ao fim, está aqui, não é? O princípio, na verdade, o princípio e o fim, o primeiro e o último Adão. O termo Pesach ou Páscoa, a Páscoa, na verdade, se origina desse termo Pesach. Pesach é passar por cima. Pesar é passar por cima. Esse termo, ele nasce no livro de Êxodo, capítulo 12, quando a Bíblia diz que o povo de Israel, depois de ter sido escravizado por mais de 400 anos por Faraó no Egito, a Bíblia diz que Deus envia um libertador, Moisés. Você conhece a história. E um dia, no capítulo 12, após de ter afrontado os deuses, os principais deuses do Egito, a Bíblia diz que o Senhor diz para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que entre em suas casas, e eles matarão um cordeiro. Moisés, e eles pegarão o sangue e passarão na porta, e eles passarão nos umbrais da porta, nos umbrais da porta, e também em cima, na verga da porta. Então o povo de Israel, eles vinham e eles faziam, e eles colocaram o sangue nos umbrais da porta, de um lado e de outro, e em cima, no travessão da porta. Todas as portas do povo de Deus tinham que ter a marca do sangue do cordeiro. Perceba que quando eles colocam de um lado e quando eles colocam de um outro, eles estão fazendo um desenho sem que eles soubessem da cruz, porque eles colocam o sangue de um lado, colocam sangue do outro e colocam o sangue em cima. E a Bíblia diz que o Senhor dá a ordem a Moisés dizendo: o meu anjo vai passar, e quando ele passar, a morte estará com ele, mas na casa onde tiver o sangue na porta, ele passará por cima. A porta em que o sangue estiver, ele passará por cima. Este será o passar, ele vai passar por cima, e a morte não chegará na casa daquele cujo sangue estiver na porta. Engana-se quem pensa que dentro da casa havia somente o povo de Israel. Dentro daquela casa não tinha só o povo de Israel.
Dentro daquela casa havia uma mistura de gente, pessoas que estavam no meio do povo de Israel, pessoas que estavam lá dentro e que era uma miscigenação, pessoas que estavam ali e que futuramente depois deram muito trabalho para Israel, deram muito trabalho para os israelitas, mas de alguma maneira eles acreditaram no Deus de Israel, de alguma maneira eles acreditaram na palavra a respeito daquele povo, que o Deus daquele povo havia liberado, e eles também estavam dentro daquela casa. Então, na verdade, o Senhor livrou quem estava dentro da casa, independente de quem fosse, porque a aliança de Deus estava com sangue na porta. Então não importasse quem estivesse dentro da casa, mas se o sangue estivesse na porta, a morte não chegaria. Perceba, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com quem estava dentro, tem a ver com o sangue que estava fora, tem a ver com o sangue que estava marcando do lado de fora, porque se não fosse aquele sangue, todos morreriam. E naquela noite, à meia-noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor passa, e aonde não havia o sangue do Cordeiro, houve morte. Mas eu quero ler um texto com você, no livro de Romanos, só para a gente poder sintetizar a temática desse ano, respeitando aqui a temática que os nossos irmãos prepararam com tanto carinho, com tanto amor. No livro de Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, e é muito breve, é só uma conclusão, porque nós já fomos ministrados aqui. Eu só fiz questão de explicar para você o termo Pessach, para que você entenda que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com ovo de Páscoa, coelhinho que coloca ovo. Também não estou dizendo aqui que há algum problema em você dar chocolate, ovo de Páscoa para o teu filho. Não vejo problema nisso. O problema está quando você não ensina a ele o real sentido da Páscoa. O problema está quando nós não trazemos à nossa memória o que de fato é a Páscoa. Assim como no Natal, não tem problema nenhum você dar presente e receber presente, desde que de fato o real sentido do Natal seja também explicado para os seus filhos. Mas Romanos capítulo 5, seguindo aqui uma lógica do tema desse ano, diz, a partir do versículo de número 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até a morte, até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, pois por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens,
Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou ou onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode glorificar a Jesus aí por isso e pela sua palavra. Aleluia! A síntese do que nós lemos é: por meio de um homem entrou o pecado no mundo, por meio de um homem veio a desgraça, por meio de um homem veio a morte, mas também por meio de um homem veio a vida, por meio de um homem veio a bênção, por meio de um homem veio a salvação, por meio de um homem veio a redenção, por meio de um homem veio a restauração. Por causa de um homem, conheceu-se o pecado, a dor, a morte, mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que foi imolado ainda antes da fundação do mundo. O que aconteceu não foi um erro no cálculo de Deus. Deus não errou o seu cálculo. Deus não falhou no seu projeto. Alguém pode pensar: Deus falhou no projeto, porque Deus ele projetou algo, mas Satanás ele deturpou, ele atrapalhou o projeto de Deus. Não. Engana-se quem pensa isso. Jesus nunca foi o plano B. Jesus sempre foi o plano A. Eu vou repetir: Jesus sempre foi o plano A, porque Deus sabia que o homem pecaria, Deus sabia que o homem transgrediria, Deus sabia que o homem não cumpriria a palavra que ele havia liberado, mas antes que o homem pudesse fazer isso, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, o Filho dele, já havia sido sacrificado antes. É um mistério muito grande isso. Por quê? Porque nós não entendemos a forma de Deus trabalhar. O que Deus tem para fazer, Ele não vai fazer. O que Deus tem para fazer já está feito. Eu vou repetir: o que Deus tem para fazer já está feito. Deus não é um Deus que Ele fala algo ao teu respeito, ao meu respeito, e Ele vai fazer. Quando Deus fala algo ao nosso respeito, já está pronto diante dEle. A Bíblia diz que Ele é o Deus que anuncia o fim pelo começo. Ele já está pronto diante dEle, e Ele vem para nos fazer andar em direção àquilo que já está preparado diante dEle. Jesus, o homem não precisou pecar e fazer tudo isso para que depois Jesus morresse, não. Diante de Deus isso já estava pronto. A humanidade só estava caminhando de acordo com aquilo que Deus já havia preparado. E nós precisamos entender isso. Você e eu precisamos entender isso. Eu fiz aqui um comparativo entre o primeiro e o segundo Adão. Fiz aqui um paralelo entre o primeiro e o segundo Adão para você e eu entendermos. Então, grave isso. O texto que nós lemos faz uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus. Então, um comparativo só para você poder entender. O primeiro Adão, ele escolheu o caminho da independência, quando ele resolveu comer do fruto que Deus havia proibido. O segundo Adão, Jesus, escolheu o fruto do caminho da dependência,
quando ele decide obedecer a Deus, e por isso ele disse: eu sou a videira verdadeira, e todo aquele que está em mim, ele tem vida eterna. O primeiro Adão, ele escolheu desobedecer a Deus. O segundo Adão, ele obedeceu e ele decidiu obedecer ao Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele teve que aprender a obediência, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. O mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele também teve que obedecer a Deus, e mesmo sendo Deus, ele precisou ser obediente. O primeiro Adão, ele culpou alguém pelo seu erro. O segundo Adão, ele assumiu a culpa pelo erro que não era dele. O primeiro Adão, ele foi vencido em seu território. Satanás venceu Adão dentro do jardim que Deus havia o plantado. O segundo Adão venceu o adversário no território dele. Foi lá no deserto, e Satanás foi para tentar Jesus lá no deserto, mas lá no deserto, na casa dele, Jesus venceu o inimigo, dizendo: lá você venceu ele na sua casa, mas aqui eu estou te vencendo, porque eu não vou me dobrar diante de você, e eu vou permanecer fiel ao meu Pai. O primeiro Adão, ele se afastou, ele afastou, perdão, o ser humano de Deus. O pecado abriu uma ruptura, uma brecha, um abismo entre o homem e o Deus. Mas o segundo Adão, ele na verdade, ele religou o homem a Deus. O segundo Adão, ele foi uma ponte. Ele foi um braço que se estendeu entre uma parte do abismo e colocou o outro braço na outra parte do abismo, dizendo: todo aquele que passar por mim novamente terá acesso a Deus. E por isso foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, porque ele está dizendo: é impossível você chegar ao Pai sem passar por mim. Por isso a Bíblia diz que só há um mediador entre o homem e Deus. Não há ninguém na terra, não há Paulo, não há João, não há Pedro, não há José, não há Maria, não há ninguém que possa mediar o homem e Deus, porque foi Jesus que coloca um braço no abismo, numa extremidade do abismo, e coloca na outra parte, diz: aquilo que o primeiro Adão causou, eu estou agora religando de volta para Deus. O primeiro Adão, ele pecou contra Deus. O segundo Adão, ele morreu como pecador, mas em santidade. O primeiro Adão, ele trouxe a morte eterna aos homens. Não era para ter morte, viveríamos eternamente. Mas o segundo Adão, ele novamente trouxe a vida eterna e cumprindo o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro Adão, ele morreu e permaneceu morto. O segundo Adão, ele morreu, mas num domingo como esse, ele ressuscitou, e a morte não pôde vencê-lo, a morte não pôde contê-lo, porque ele é o primogênito, ele é a primícia entre os mortos, e ele ressuscitou para a glória. Se o primeiro Adão morreu e permaneceu morto, e a terra consumiu a sua carne, o segundo Adão não, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e antes de ressuscitar, ele foi ao inferno, e ele tomou a chave da morte, ele tomou a chave do inferno, e ele disse: agora todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ele é Senhor. Se é para Jesus, você pode aplaudir e celebrar o nome dele mais forte. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Porque ele ressuscitou. E ele ressuscitou por causa de mim e por causa de você.
Ele ressuscitou, você não está entendendo, eu estou dizendo que Ele ressuscitou por causa de mim e por causa de você. Porque se Jesus permanece morto, não haveria sentido. Mas Ele ressuscita por causa de mim e de você. E qual é a reflexão que nós precisamos fazer sobre isso? Em qual Adão nós queremos estar semeado? Qual exemplo de Adão nós vamos querer seguir? O Adão que resolveu seguir o caminho da independência, da desobediência, gerando morte e separação? Ou o Adão que decidiu caminhar num caminho de dependência de Deus, de obediência ao seu pai? E ele então decidiu ser fiel até a morte e morte de cruz. Algumas pessoas pensam que tudo que Jesus fez, Ele fez por si só, e Ele sempre declarou: tudo que eu faço porque o meu Pai me autorizou. E nós vivemos um tempo, e nós não podemos deixar passar isso, e eu não posso deixar de passar isso. A Páscoa, eu falei aqui no início, é a passagem, é o pesar, é Deus passando por cima, é Deus livrando aqueles cujo sangue está na sua porta. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele nos comprou com o seu sangue. Quando Deus livra eu e você, quando Deus abençoa eu e você, quando Deus abençoa a sua casa, não tem nada a ver conosco, tem a ver com o sangue dele que está na nossa vida. A promessa que Deus fez a respeito de você e da sua casa não tem nada a ver com você, tem a ver com o sangue dele na cruz do Calvário. Mas a pergunta que nós nos fazemos é: como nós viveremos a nossa vida em Jesus? Como nós temos vivido a nossa vida com Cristo nesse tempo que tudo é relativo, nesse tempo de que as pessoas banalizam tudo, nesse tempo em que a fé se mistura, o santo se mistura com o profano, nesse tempo onde as pessoas, querem cada vez mais viver a sua vida do seu jeito, nesse tempo onde cada vez mais o evangelho tem sido misturado, banalizado, onde as pessoas não querem mais viver a essência do evangelho. Parece que o evangelho tem sido algo onde as pessoas leem a Bíblia e ela diz: isso aqui é bom para mim, eu quero. Isso aqui falou comigo, não, isso aqui é bom, eu quero. A ideia, não, isso aqui não é bom para mim, isso aqui deixa para lá. Não, isso aqui é pesado demais, não, amar o meu inimigo, não, perdoar quem me aborrece, não renunciar por causa de Jesus, não, sabe, esse tempo onde parece que o evangelho é um restaurante de fast food, um restaurante self-service, aonde as pessoas querem ir na bandeja aqui somente aquilo que lhe agrada. Mas eu vim aqui dizer para você uma coisa: nós precisamos entender que Jesus morreu por mim e por você, e Ele quer que eu e você tenhamos uma vida completamente voltada para Ele. Não dá para vivermos um evangelho de mistura, não dá para vivermos uma vida cristã de mistura. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Ou nós nos comportamos como alguém que foi comprado com o sangue do Cordeiro, ou, meu irmão, nós não nos comportaremos dessa forma. Não dá para nós vivermos um evangelho aonde a gente quer fazer da nossa forma. Há um padrão, e o padrão não foi eu quem estabeleci, é a palavra dele quem estabeleceu. E eu encerro a minha reflexão para a gente poder orar, e eu falei que eu não vou falar muito. Isaías capítulo 45, versículo 5 diz: eu sou o Senhor, e não há outro, ou não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei,
ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem nas nuvens, abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Verso 18: pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, Ele moldou a terra e a fez, Ele a fundou ou fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Não há outro Senhor a não ser o nosso Senhor. Só há um Deus e Ele chama-se Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E foi esse Jesus que entregou a vida por mim e por você na cruz do Calvário. E tudo o que Ele quer que eu e você façamos é que o reconheçamos como o seu único, como o nosso único e suficiente Salvador. E permitamos que Ele conduza a nossa vida, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele seja o Senhor da nossa casa, que o sangue dEle esteja nos umbrais da nossa família, talvez e hoje com certeza não fisicamente, mas espiritualmente. Todos aqueles que crê e confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, o sangue estará lá, e o convite dEle para mim e para você é: reconheça que eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Oh, amada igreja, amados irmãos, que possamos refletir nesse dia. Tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus na minha vida? Tem alguma coisa que está sendo maior do que Deus na minha vida? Tem alguma coisa que eu estou de alguma maneira idolatrando? Tem alguma coisa que eu estou colocando como a minha fonte de alegria, a minha fonte de prazer, a minha fonte de sustento, como que, se isso aqui não tiver na minha vida, eu não sei o que eu vou viver. Se eu não tiver esse trabalho, eu não sei o que eu faço. Se eu não tiver esse relacionamento, eu não sei o que eu faço. Se eu não tiver essa pessoa, eu não sei o que eu faço. Se eu não tiver esse objeto, eu não sei o que eu faço. Se eu perder os meus seguidores, eu não sei o que eu faço. Se eu perder os meus amigos, eu não sei o que eu faço. Será que tem alguma coisa na minha vida que está ocupando o centro de Jesus? Porque na verdade tudo o que Ele quer é: eu preciso ser o centro da sua vida. Porque se eu for o centro da sua vida, porque se eu for o centro das suas emoções, porque se eu for o Senhor da sua vida, nada ocupará um lugar maior do que eu em você. E quando Jesus é o centro da nossa vida, nada mais importa se Ele está presente. Eu amo a minha família, Deus sabe. Eu amo a igreja, Deus sabe. Eu amo o ministério, eu amo o que eu faço, Deus sabe. Mas nada pode ser maior do que Jesus na minha vida. Eu amo os meus filhos, Deus sabe. Mas eles não podem ser maior do que Jesus na minha vida. Eu amo a minha esposa, mas ela não pode ser maior do que Jesus na minha vida. Nada pode ser maior do que Jesus na sua vida. E que nessa festa de Páscoa nós possamos trazer essa reflexão sobre nós. Onde Jesus está na nossa vida? Em que nível Ele está? Ele está em primeiro, segundo, terceiro? Não, meu apóstolo, Jesus Ele está em primeiro lugar na minha vida. Mas me diga, quanto tempo você tem dedicado para estar com Ele?
Quantas horas você separa para orar, para ter intimidade com Ele, para meditar na palavra? Ele é prioridade nos seus relacionamentos? Ele é prioridade nas suas redes sociais? Ele é prioridade na sua casa? Ele é prioridade em tudo que você faz? Ou será que para Jesus sempre pode ficar para depois? Então hoje é um dia que nós estamos entendendo que nós podemos seguir dois caminhos, mesmo estando em Deus. Adão, filho de Deus, mas Adão decidiu seguir um caminho de desobediência, de independência, um caminho fora de Deus. É possível alguém estar na igreja e ainda assim não viver uma vida de centralidade com Cristo? Sim ou não? Sim. É possível você vir na igreja, é possível uma pessoa vir na igreja, é possível uma pessoa ser dizimista, ofertante, é possível, e ainda assim Cristo não ser o centro da vida dela. É possível. Adão se perdeu dentro do jardim, o filho se perdeu dentro da casa do pai. Então eu preciso entender que Jesus precisa ser o centro da minha vida. Eu preciso entender que existem dois Adãos. Um escolheu um caminho errado e o outro escolheu o caminho certo. Alguém vai dizer para mim: apóstolo, mas eu escolhi o segundo Adão, eu escolhi Jesus. Glória a Deus, eu também. E se nós escolhemos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, que possamos amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e servir a Ele, e andar na presença dEle, e obedecer a sua palavra, e ser o que Ele espera que sejamos nessa terra. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir ao nome de Jesus aí. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Hoje à noite nós vai ter a segunda parte. À noite, praticamente, aqui eu ainda trouxe ainda uma reflexão. À noite não vai ter praticamente. À noite eu só vou aqui orar. A gente só vai sintetizar aqui e orar, porque a noite vai ser maior. O espetáculo à noite vai ser maior, porque vai ser a conclusão. Então, eu sei que às vezes alguns, preferem vir pela manhã, e eu também gosto. Se eu pudesse escolher, eu também escolheria o culto da manhã, mas à noite vai ter a continuação. Se você vai poder estar, amém. Se não, não tem problema, vai ser transmitido, e aí você pode acompanhar pela transmissão. Mas eu quero orar pela tua vida, e que bom que você está aqui, que bom que você veio. Eu quero orar por você agora. Após o culto, normalmente eu fico na porta, ali dando um abraço dos irmãos, apertando a mão. Hoje eu não vou poder isso, porque hoje eu preciso dar atenção para uma galerinha especial aqui. Então acabou aqui, eu vou dar uma atenção para uma outra galera que vai estar me esperando ali, tá bom? Então, as pessoas que a apóstola Aline falou com vocês, tá? No final, a gente quer dar uma palavrinha com vocês ali, tá bom? Então, às 18 horas, chegue cedo, pegue seu lugar. Você que vai vir à noite, chegue cedo, tá bom? Porque nós iniciaremos às 18 em ponto, e aí, meu irmão, você pode ficar de fora, tá ok? Então, chega cedinho, por enquanto ainda estamos aqui, mas em breve estaremos num lugar mais espaçoso. Amém? Você crê nisso? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está aqui, e quem sabe você está afastado do caminho do Senhor, ou você nunca teve essa experiência com Jesus, e hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer se reconciliar com Ele. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus, ou entregar a sua vida para Ele, levanta a sua mão assim. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo, ou quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui assim? Não? Todos estão firmes? Amém? Glória a Deus. Bom, vamos orar, agradecer ao Senhor. Tem mais alguma coisa, pastor Emerson, que tem que ser falado? Não? Está tudo na bênção? Esqueci nada não? Não? Beleza, vamos orar. Pai, no nome de Jesus,
Nós agradecemos a Ti por essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos nesse dia, por tudo que nós aprendemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que se prepararam, ó Deus amado e querido, que estiveram aqui, Senhor, fazendo essa encenação. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que se dedicaram neste tempo para adorar a Ti. Obrigado pela vida de cada um irmão. Senhor, nesse tempo nós separamos para cultuar a Ti. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas decidimos estar na Sua casa. Por isso, despede o Teu povo debaixo de paz, livra de todo o mal. Senhor, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, e que em paz e em segurança o Seu povo retorne à sua casa. Declaramos no nome de Jesus a bênção, a paz e a alegria do Senhor. Glorifica Teu nome, Senhor, sobre o Teu povo. Nos dê um dia abençoado, e à noite, Pai, um culto também extraordinário em Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Abençoe a semana do Teu povo, em nome de Jesus. Erga bem alto as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as docílicas consolações do Espírito Santo seja com cada um presente. Amada igreja, diga: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, e o céu é de quem? É de quem, igreja? Aplauda Jesus. Deus